Esse exercício é muito parecido com os outros, porém ele tem bastante malhas, vários nós, e aqui nós temos uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente pode dar algum problema na hora de analisar a malha, por isso nós vamos dar preferência nas equações dos nós e das malhas que não têm fonte de corrente. O primeiro passo que eu vou fazer é arbitrar as correntes e os sentidos delas. Aqui eu acabei de arbitrar as correntes e também dei um nome para cada uma delas. A primeira análise que podemos ter é que aqui temos 6 correntes, então vamos ter que ter 6 equações. Essa corrente aqui, eu já sei que ela é 13 amperes por causa dessa fonte de corrente. A fonte de corrente obriga esse ramo a ter 13 amperes. As nossas equações vão vir 3 equações dos nós e 3 equações das malhas. Eu tenho esse nó e esse nó. E as malhas que eu posso usar é essa aqui e essa terceira. Não vou usar essa malha aqui por causa dessa fonte de corrente. Para escrever a equação para o nó, eu olho as correntes que entram e as correntes que saem. Aqui entra 13 amperes, sai uma corrente 2 e sai uma corrente 1. Então vai ficar 13 menos I2 menos I1 igual a 0. Aqui eu acabei de escrever as equações para os nós. E agora eu preciso definir onde é positivo e onde é negativo em cada um desses ramos. Aqui, onde entra a corrente é positivo, onde sai é negativo, porque ela entra com potencial maior e quando ela passa pela resistência, ela vai diminuir o potencial. Isso para todas as outras resistências também. Eu não coloquei nada nessa corrente aqui, porque aqui não tem nenhuma resistência. Então essa corrente, na verdade, eu só usei para ficar mais fácil de fazer a equação do nó. O que eu preciso atribuir, o positivo e o negativo, são nas resistências e nas fontes. Agora eu vou escrever a equação para as malhas. Agora que eu escrevi todas as equações, eu posso escrever esse sistema de forma matricial e assim resolvê-lo. Ali nas equações de malha, o que eu faço para encontrar o que eu vou colocar nelas? Primeiro, eu arbitrei o sentido de análise. Eu sempre analiso no sentido horário. E aí eu vou ver se houve um acréscimo de potencial ou um decréscimo de potencial. Nesse primeiro aqui, a gente vai do menos para o mais. Se foi do menos para o mais, houve um aumento de potencial. Então na equação ficou 6 e 2. No próximo, a gente vai do mais para o menos. Então ficou menos 6 e 1, porque houve um decréscimo de potencial. Aqui, nesse sentido, também houve um decréscimo, porque vai do mais para o menos. E aqui vai do menos para o mais. Então ficou mais 6 e 4. Essa equação que eu acabei de falar, essa primeira que eu escrevi. O I4 é positivo, o I2 é positivo, e aí negativo eu tenho I1 e 3. Todos esses estavam multiplicados por 6. Eu apenas dividi tudo por 6 e aí ficou I1, I3, I4 e 2. Agora eu vou escrever de forma matricial o sistema. Eu vou gravar um vídeo explicando em como escrever de forma matricial um sistema de equações lineares. E aí eu deixo o link desse vídeo fixado aí nos comentários. Com esse sistema escrito, eu posso resolver ele pela HP escalonando ou através de algum site que resolva sistemas. Eu vou usar a terceira opção, que é o site. O site que eu uso é o MatrizCalc. Eu vou inserir a matriz nele. E aí, depois que eu inserir a matriz, eu vou clicar em alguma dessas soluções. Eu utilizo a solução de Gauss. Lá nós temos 6 incógnitas. Para aumentar o número de incógnitas aqui, eu posso apertar o mais. Agora eu tenho 5. E agora eu vou ter 6. Então eu coloco aqui aquela matriz quadrada e a matriz coluna de soluções eu coloco nessa última coluna aqui. Para resolver dessa forma, eu não precisava ter escrito de forma matricial. Porém, é muito fácil errar os valores nesse tipo de problema.
Então eu escrevo de forma matricial, tomando muito cuidado com os valores que eu coloquei, e aí depois eu só copio a matriz para cá, ou para a calculadora. E aí eu tenho menos chance de errar. Agora eu vou solucionar. E as soluções foram 117 sobre 9, 130 sobre 19 e assim por diante. x1 é a nossa corrente 1, x2 é a nossa corrente 2 e assim por diante. Agora eu vou escrever essas soluções, fazer a divisão delas para ver o valor aproximado e depois eu vou verificar no Falstad se esses resultados estão corretos. Então essas foram nossas respostas. Primeira coisa que notamos aqui é que nenhuma delas tem o sinal negativo. Então eu consegui arbitrar todas as correntes no sentido correto. E isso foi chute, eu chutei todas as correntes e acertei por sorte. Se eu tivesse errado alguma das correntes, não tem problema também, porque daí aparecia um sinal negativo nas respostas que eu tinha arbitrado o sentido errado. Agora eu vou olhar ali no simulador de circuito se isso está correto. Esses quadradinhos amarelos, eles representam para onde está indo a corrente. Bom, aqui eu tinha definido como 13 amperes, por causa dessa corrente, dessa fonte de corrente. Então aqui eu já sabia que era 13 amperes. Nesses próximos aqui, esse aqui de cima era o meu I1, e a corrente dele foi 6,158, então está correto. Aqui eu tinha o I2, e a corrente dele é 6,842. Exatamente o que tinha dado lá no resultado. E assim por diante. Eu acertei também aqui a I5, que foi 2,053. Acertei o I3, que é 4,105. Então, realmente, os valores encontrados estão corretos. Quero pedir para que se inscrevam, curtam os vídeos e muito obrigado.